No século V a.C., o rei Xerxes, também conhecido como Assuero, se tornou o homem mais poderoso do mundo. O seu reino, o reino dos Medos e dos Persas, era o maior e mais poderoso império de sua época, englobando 127 províncias. Por isso, muitos judeus viviam nesse reino, inclusive Ester, uma moça órfã judia criada pelo seu tio Mordecai e que se tornou a rainha da Pérsia, e através dela Deus deu um grande livramento ao povo judeu. No terceiro ano do seu reinado, Xerxes, o rei da Pérsia, convidou todos os príncipes e nobres do seu reino para um grande banquete para celebrar todas as suas conquistas e glórias. A celebração durou 180 dias. Após esse evento, o rei Xerxes convidou todos os príncipes e nobres que estavam hospedados em seu palácio em Suzã, capital da Pérsia, para uma festa particular que durou 7 dias. Simultaneamente, a rainha Vasti, esposa principal de Xerxes, promoveu também uma festa particular em outra parte do palácio, somente para as mulheres, esposas dos príncipes e nobres que estavam celebrando com o rei. No 7º dia de festa, o rei Xerxes, já bastante embriagado, ordena que seus servos buscassem a rainha Vasti para exibir sua beleza aos convidados. Contudo, a rainha Vasti, que tinha uma forte personalidade, não atendeu ao pedido do rei e recusou-se em comparecer diante dos convidados. Na cultura dos Medos e dos Persas, a rainha Vasti acabara de cometer uma ofensa gravíssima contra a autoridade real. O rei Xerxes ficou tremendamente furioso e ao mesmo tempo constrangido diante de seus convidados. Os seus conselheiros o advertiram dizendo: a rainha não insultou somente a você, mas a todos nós. Ela deu um mau exemplo, não demonstrando honra ao rei, seu marido. A rainha deve ser destituída imediatamente de seu título real e substituída o mais rápido possível. O anúncio foi publicado e divulgado em toda a Pérsia e em todo o império. As jovens mais belas de todo o reino foram levadas ao palácio. Lá, deveriam passar por um tratamento especial de beleza durante um período de 12 meses, para finalmente se apresentarem diante do rei. No palácio real, havia um servo judeu chamado Mordecai, que tinha uma sobrinha chamada Ester, cujo nome verdadeiro era Hadassa, pois a mesma era judia. Ester era uma jovem muito bela e também foi levada ao palácio para se apresentar diante do rei. Mordecai, seu tio, a aconselhou a não dizer a ninguém que a mesma era judia, pois os judeus tinham muitos inimigos no reino. Após 12 meses de preparação, finalmente, as jovens candidatas se apresentaram diante do rei. Ester foi aquela que o rei mais se agradou, pois além de muito bela, também era muito sábia e instruída. Ester foi coroada rainha da Pérsia, e houve uma grande celebração em sua homenagem. Porém, Ester não disse a ninguém que era judia, conforme o seu tio havia instruído. Passado certo tempo, Mordecai, tio de Ester, um dia estava prestando serviço no palácio real e descobriu que 2 servos do rei estavam conspirando contra a vida do próprio rei. Os 2 conspiradores foram presos e condenados à morte. Esse evento foi registrado no livro das crônicas do rei, e foi registrado que Mordecai foi quem descobriu a conspiração. No reino, havia um príncipe chamado Amã, descendente dos Amalequitas, alto oficial e amigo do rei. Amã, além de muito rico, era um homem orgulhoso, que tinha sede de poder, e odiava os judeus, pois os Amalequitas eram inimigos dos israelitas. Um dia, Amã foi promovido a primeiro-ministro do rei. Por isso, Amã se tornou o segundo homem mais importante e poderoso da Pérsia. Todos que trabalhavam no palácio deveriam se curvar diante de Amã quando este passasse. Contudo, Mordecai, tio de Ester,
recusava-se a se curvar, pois, além de conhecer o caráter de Amã, sabia que este odiava os judeus. Os servos de Amã tentaram obrigar Mordecai a se curvar. Contudo, Mordecai permaneceu irredutível, pois sabia que aquilo era ideia de Amã e não do rei. Amã, ao ficar sabendo que Mordecai se recusava a reverenciá-lo, ficou furioso. Amã passou então a planejar uma forma de não somente castigar Mordecai, mas sim usar isso como pretexto para destruir todo o povo judeu que morava no império. Um dia, Amã foi ao rei e disse: há um povo morando no reino, que tem suas próprias leis e as obedecem, ao invés de obedecer à autoridade real. Logo, uma lei deve ser redigida e publicada para que eles sejam destruídos. O rei não somente ficou furioso com a história dita por Amã, como tirou seu anel real e o deu a Amã, dando-lhe assim toda a autoridade para fazer o que bem quisesse com os judeus. Dessa forma, os escribas do rei foram instruídos a escrever uma lei, que no 13º dia do 12º mês, os judeus deveriam ser atacados e mortos, e suas possessões tomadas como pilhagem em todo o império. E a lei foi selada com o anel real. Dessa forma, não poderia ser anulada de forma alguma, nem pelo próprio rei.